paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Através da televisão, do rádio, para levar até você a palavra do Senhor, esta palavra que verdadeiramente nos dá liberdade, né? Essa palavra que nós dependemos dela, mesmo que você não compreenda isso, mas você precisa acreditar, pois a palavra de Deus diz que é para nós acreditar. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Então, não é entender. A princípio você não vai entender nada, mas precisa crer. Então nós sempre falamos a respeito da fé, da crença, que é o firme fundamento, é a certeza daquilo que se não vê. Então entenda bem essa situação aí, que você precisa acreditar somente isso. Se você crê, você começa uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo, né? Então é preciso entender. Nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus que encontramos aqui em Lucas. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, o único homem que escreveu a Bíblia e que não era judeu, era um gentio, ele era um doutor, um médico, mas foi escolhido pelo Senhor para escrever aqui no Novo Testamento o terceiro Evangelho, e também o Atos dos Apóstolos. Então, esse homem aqui, ele não era judeu. 39 judeus, com ele fez 40, né? Que escreveu a Bíblia. Então, Lucas capítulo 18, versículo 15, 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor: e traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-os. Versículo 16. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino do céu, ou de Deus. Versículo 17. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então veja aí, irmão, que é preciso entender que você precisa receber o reino do céu como uma criança recebe, né? É preciso compreender isso aí, que uma criança, o que é? Inocência, com a inocência, né? De uma criança, ou seja, com a simplicidade. Quem não receber o reino do céu, ou seja, aceitar, é o que eu comecei o programa aqui, já dizendo que nós precisamos crer naquilo que não enxergamos, mas que é verdadeiro, vindo da parte de Deus. Então eu tenho que receber isso, receber essa crença, ter fé nisso aí. Então, com simplicidade, sem barganha, sem querer barganhar com o Senhor, sem querer nada em troca, ou seja, em troca sim, porque vem a salvação, mas não querendo coisas naturais, mas buscando verdadeiramente o reino do céu, salvação. Então eu sempre uso um versículo, umas palavras do salmista Davi, quando ele diz:
Senhor, dai-me um espírito reto, um espírito voluntário. Então é isso que nós precisamos, de voluntariedade, de simplicidade, de inocência perante o Senhor, sinceridade, transparência, né? Então isso, uma criança é muito sincera. É isso que o Senhor Jesus quis dizer, que é a sinceridade de uma criança, a simplicidade, a inocência de uma criança. Porque a criança, ela não maquina o mal, ela não maquina o engano, né? Ela não planeja levar vantagem. Não. O plano dela é simples e é bem transparente. Então, com isso, aquele que recebeu o reino do céu dessa forma, esse entra nele. Então, entenda que também, olhando por outro lado, o reino do céu, ele também tem que ser pregado para as crianças. Porque na própria palavra de Deus diz que devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer não venha se desviar dele. A criança, ela, quando recebe a palavra de Deus, dificilmente vai se esquecer daquilo lá. Mesmo que um dia, que nunca ela sirva a Deus, mas não vai se esquecer de Deus. Porque sabe, né, que conhece a palavra, lembra da palavra, gravou a palavra. É o momento que você já é de Deus mesmo, é a própria natureza que Deus deu a cada ser humano, de formar a mente, formar ali o caráter, né? Formar o aprendizado todo vem quando você é criança, né? Então é um momento que você grava as coisas, você tem toda essa sabedoria, inteligência para gravar aquilo que é dito e formar, né, os teus pensamentos, a tua vida. Então é necessário entender esse lado aí também, que é preciso, por isso que Jesus diz que deles é o reino do céu. Deles. Porque uma criança, ela está segura, irmão. Se acontecer alguma coisa com ela, alguma coisa que eu digo, ou chegar a vir a morte, ela será salva. Então precisamos ser como uma criança. Jesus, quando ele pregava aqui no monte, aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo, versículo 2 aqui. No versículo 3 ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então você vê pobre, necessitado. Então você aí tem que diminuir a sua potência. Quando você se acha potente, se acha rico, abastecido, sábio o suficiente, você não tem nada do Senhor. Mas quando você se acha pobre, e aqui está falando principalmente espiritualmente, né? Aí você é bem-aventurado.
os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Aí o versículo 4 diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, mas muitas vezes nós achamos que não. Para você servir ao Senhor, não chora. Nós achamos que é o contrário, né? Não, é para mim chorar, então não vou servir ao Senhor, não. Mas entenda bem, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Agora, tem uma maneira também, porque nós vamos entender aqui que tem muita gente que chora aí e eles não têm consolo, né? Mesmo depois da morte também não, porque eles choram, mas não largam o erro. Eles choram porque está errado. Ou seja, existe o diabo, irmão, que se chama morte mesmo, que ele tem direito a nós, em parte nossa, que é exatamente o corpo terreno, que ele quer massacrar você, né? E aí com isso vem o sofrimento, vem as lamentações. Pode ver que Jesus mesmo, ele garantiu isso dizendo: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Então entenda bem que o Senhor Jesus, ele quer te dar a paz, descanso para a alma, descanso para a alma. Mas para isso, você tem que ser pequeno, ser dependente, ser uma criança, ser transparente, como eu já disse aqui, ser sincero, ser dependente 100% do Senhor. Porque senão, você vai sofrer e esse sofrimento é todo mal. Mas quando ele diz: o meu jugo é suave, meu fardo é leve, é por isso. Porque o do diabo, ele é pesado, né? E não tem suavidade nenhuma. Suave é exatamente você está sofrendo, mas você tem um poder, tem um advogado, tem um consolador que te ajuda nesse sofrimento. Mas quem não tem aflição. Você cada vez se desespera mais. Porque o Senhor Jesus, o Espírito de Deus não está contigo. Você não tem o Consolador. Então entenda isso. Então por isso o jugo se torna pesado. E não tem suavidade nenhuma. Não é suave. Pelo contrário. Então é preciso entender. Quando Jesus disse: meu jugo é leve, e, né, o fardo é leve e o jugo é suave, é isso aí. Então nós, com o Espírito de Deus, nós carregamos as nossas cargas, que não tem jeito, irmão. Não adianta, você estar nesse mundo aqui, não tem como não, porque nós somos vendidos sobre o pecado, nós temos as nossas culpas. E não tem como, você vai pagar isso com a morte. Você vai morrer. Agora diga para mim que não. Fale para mim se alguém escapou da morte. Que eu não conheço. Nem o próprio Jesus escapou, você vai escapar. Então entenda. Nós vamos pagar esse preço. E se nós não vigiarmos, não nos entregar, como uma criança se entrega a uma pessoa pensando, sem maldade alguma. Se nós não nos entregar ao Senhor Jesus, mesmo que no mundo tenha aflição, ele disse: venha a mim. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: aquele que piamente quer seguir Jesus sofrerá perseguição. Que tem gente aí que está dizendo que não, mas é o contrário. Você sofre perseguição. Então entenda bem,
Mas você tem o Consolador, você tem a esperança, você tem a fé, você tem o advogado, você tem um ali que sustenta as dores. Porque você está vendo ao longe, você não está vendo aqui. Você tem uma esperança que tem certeza que mesmo a gente pode falar aqui de Jó, que é um exemplo para nós nesse sentido, que ele tinha fé, ele tinha certeza que existia um Senhor, que existia uma vida após aquela, que ele não desistiu de maneira nenhuma, mesmo sofrendo. Ele não desistiu. Então entenda bem, irmão, que você vai sofrer, mas com a certeza de vitória. Agora, se você não faz isso, né, você não tem certeza de vitória, aí você sofre, não tem jeito de não sofrer, ou com Deus ou sem Deus. Você vai sofrer nesse mundo. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, para mim vencer, eu também tenho aflição. Mas só que eu venço. Eu vencendo o mundo, eu venci a morte. É isso. Eu venci o diabo, que é a morte. E aí, eu vou ter vida eterna. Eu não escapo dessa morte, que mata o meu corpo. Mas o que mata minha alma, eu escapo. Ou seja, eu tenho aflição, eu choro, mas tem um Consolador dizendo para mim, olha, não esquenta a cabeça, fica tranquilo. Está doendo, a coisa não tá boa, mas a tua vida está segura. Tu tem um prêmio, tu tem tudo. Então tem isso aí, irmão. Eu preciso me consolar com isso. Pois Jesus, estava até escrito dele em Isaías, 700 anos antes, que ele ia sofrer. Um homem desfigurado, diferente de todos os homens, um homem experimentado no trabalho, de sofrimento, um homem do qual não tinha aparência nenhuma, que alguém pudesse desejar ele. Desejar no sentido, quando fala assim, parece que era namorar com ele. Não é isso não. Está falando nesse sentido, desejar de ser igual a ele, desejar de seguir ele, eles ter uma boa aparência e uma atração que a gente desejasse ser igual a ele. Então é isso. E aquele que o homem olhava para ele e virava o rosto. Então você vai ver que não é por... Tem uma parte que Jesus fala, uma palavra que ele diz assim, o reino do céu, ele não é revelado externamente, mas sim interiormente. É preciso nós entender isso. Não é exposto para que as pessoas vejam. Não, o reino do céu, ele é invisível. Ele vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. E as pessoas não estão entendendo essa situação. Não compreendem isso. Aí eu sempre uso Romanos 10:10, né, porque lá diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então está falando do interior para ser justificado por Deus. E a boca, você confessa, que é o que nós estamos falando aqui agora. Confessando o nome de Jesus. Nós não estamos falando aqui de outra coisa a não ser de reino do céu. Então precisa que você tenha essa sinceridade, né, de ser claro, se entregar verdadeiramente como uma criança, para que você possa ser justificado pelo Senhor, ser recebido, como aqui ele diz que recebia. Não deixa vir os pequeninos a mim, porque deles é o reino do céu. Aí ele falou para os grandes,
pelos adultos. Ele disse, se vocês não se tornar como uma criança dessa aqui, vocês não podem entrar no reino do céu. Então eu tenho que me tornar uma pessoa sem malícia. Com muita humildade, simplicidade. Seja simples como as pombas, mas prudente como a serpente, né? Então, humilde, né? Como Jesus Cristo. Então, aqui no versículo 5 aqui de Mateus, ele diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque você com mansidão, você consegue conquistar os homens também, né? Com mansidão. A pessoa vem, quer brigar, vem com aquela ignorância toda, com estupidez, e você, com mansidão, você consegue dominar isso aí. Você vê que a mansidão é a sabedoria, né? Se você com mansidão, você conquista as coisas. A gente vê mesmo como uma pessoa como Salomão, ele era manso, ele era sábio, né? Ele na conversa ele conseguia o que ele queria e não precisou brigar com nenhum reinado, nenhum rei, porque com certeza tinha mansidão. Tenho certeza que ele passou por momentos assim que se ele fosse explodir, aí virava uma guerra, né? Mas então a mansidão é a espécie de sabedoria, né? Você tem que ser manso para herdar a terra. Com isso você conquista as coisas aqui na terra também, né? E também acrescenta os dias de vida, porque se você vê uma pessoa estressado, ele morre cedo. Não tem como não, né? Então, está falando herdar a terra é exatamente acrescentar dias de vida na terra, conquistar as coisas, né, terrena também. Aí o versículo 6 diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, eu tenho a sede, mas eu não procuro fazer a justiça, porque a justiça pertence ao Senhor. Então eu tenho sede, mas como eu tenho a minha esperança, o meu controle está na mão do Senhor, aí, irmão, eu deixo que o Senhor Jesus cuide disso. Então eu tenho sede de justiça, mas eu não estou fazendo a justiça da minha própria mão. Não entendo esse lado aí, e às vezes as pessoas não entendem isso aqui, né? O que Jesus quis dizer aí, ou está dizendo, que é para Ele fazer e não eu. Eu estou sendo injustiçado. Quem piamente quer seguir Jesus sofrerá perseguição. Perseguição se chama injustiça. Mas eu não posso fazer da minha própria mão a justiça. Eu preciso esperar a hora certa que o Senhor está no controle das coisas. Então vamos entender a palavra de Deus para que você não fique injustiçado, né? Ou seja, para que você não fique como injusto diante do Senhor. Porque quem te justifica é Deus. Não adianta de maneira nenhuma você querer justificar a si mesmo, porque não vai conseguir sempre, né? Não adianta. Eu preciso esperar, ter paciência para que Deus me dê a vitória, né? Então, quando Jesus ele fala para nós aprender dele, é porque precisamos aprender mesmo, ser manso e humilde, né? Então sempre eu falo um versículo aí de Provérbio, que foi Salomão que escreveu,
que aquele que ouve a repreensão da vida. Quando fala repreensão da vida, está falando repreensão de Deus. Porque vida é Deus. Não adianta você achar que um vagalume foi criado porque misturou lá alguma coisa e esse vagalume criou. Não, quem criou ele foi Deus. O macaco, a mucura, pode ser quem for, né? Então, a vida, a repreensão de Deus, a repreensão da vida adquire entendimento. Então você vê, entendimento de quê? E eu sempre falo isso aí, porque as pessoas têm por entendido pessoas que fazem o celular, que fazem o avião, pessoas que têm um bom estudo, sei lá. Ah, esse cabo é entendido. Não, mas aqui não é disso que nós estamos falando. Porque avião, apesar dele voar, até aqueles foguetes mesmo que levam aí os satélites para o espaço, ele não chega no céu, não. Não adianta que não vai para o céu, né, em foguete, né? Então, não, entendimento é de Deus. Entendimento das coisas de Deus. Entendimento da palavra de Deus. Entendimento daquilo que consegue transferir, transformar o que é natural no espiritual. Nós vamos conseguir, se nós tiver entendimento, aí você vai transferir, você vai transformar essa carne que é corruptível num corpo incorruptível, que nunca mais morrerá. Então o que é natural, nós vamos transformar no que é sobrenatural. É isso que nós precisamos aprender. Então, quando eu ouço a repreensão da vida, eu adquiro entendimento. Aí ele prossegue dizendo: e a humildade precede a honra. Ou seja, para mim ter todo esse negócio aí, para mim receber ou seja, aceitar a repreensão da vida, eu tenho que ser humilde. Então, estamos falando aqui de simplicidade das crianças, né? Essa inocência. Você com arrogância, com prepotência, você vai conseguir ser igual a uma criança? Você vai conseguir ser inocente? Uma criança, você faz alguma coisa com ela, até que, às vezes, até uma injustiça, mas ela não leva isso em conta. Daqui a pouco, ela está conversando com você como que nada tenha acontecido. Então, ela não guarda rancor. Ela não tem... Eu estou dizendo isso de uma maneira de ser uma criança, porque hoje tem criança aí que eu vou dizer, que está aprendendo nesse jogo aí, estão aprendendo a ser ruim, que eu vou te falar. Mas é uma oportunidade aqui que nós temos de falar para as crianças também, a respeito disso aí, de você não ir na conversa de internet, irmão. Não é você, criança aí que está assistindo, não entra nesse jogo, não. Nessas coisas de internet aí, que vem para destruir. Esses dias, eu estava vendo ali, não era em televisão, mas eu estava vendo ali, no local ali, uma pessoa, um pai, a mãe e um filho dele, desse casal, o menino com a faca na mão. Mas uma faca de brincadeira, uma espécie de espada, de plástico. E essa pessoa lá escolhendo alguma coisa, e demoraram muito tempo nesse lugar, e o meninozinho vinha e batia nos tornozelos do pai com aquela faca, cortando com aquela espada. Não cortava, não.
claro que é de plástico, né? Mas ele estava aprendendo o quê? Se você compra uma espada, uma peixeira, uma faca, mesmo de brincadeira para um menino, ou um revólver, uma arma, você está ensinando ele o quê? Plantar arroz para comer? Ou você está ensinando ele ir para o reino do céu? Ele ter a palavra de Deus para se salvar? Então eu acho errado o pai que faz uma coisa dessa aí. Depois o menino se torna um malfeitor. Sabe o que é aquele? Um ladrão, um assaltante, um brigador que anda brigando, a polícia pega ele, mete a peia nele, ou os outros matam ele, aí o caboclo vai chorar. Não, para chorar agora. Porque você está fazendo do teu filho um matador. Porque aquilo ali vai entrando na mente da criança. Ah, eu sou... E eu vi o homem dizer para o menino, esse cara é mau mesmo. Desse jeito. A palavra que ele usou para a criança lá, dizendo, quando ele cortava ele assim com aquela espada lá, ele disse, rapaz, esse cara é mau. Ó, mas que vantagem o cara ser mau? Sabe quem é mau? É do diabo. Simplesmente isso aí. Aí vai para onde? É do diabo no sentido, tá do mesmo lado que o diabo tá. Não significa que o diabo tem umas pessoas que é dele, aí tem um lugar que eles vão... Não, eu sempre explico isso para as pessoas entenderem. Tá na mesma posição que o diabo tá, condenado a ir para o lago de fogo. Então, mal é mal, bem é bem. Diabo é diabo, Deus é Deus, irmão. Então, quem vai permanecer? O Senhor Jesus, Deus, é o bem. O bem vai prevalecer. Você não pode ensinar as crianças a ser mal, cortar os outros de espada. Compra uma Bíblia para o menino. Espada é essa aqui, ó. Uma Bíblia dessa aqui é espada. Mas não é uma espada que corta a gente. Tu é doido, irmão? Tem que ser uma espada dessa aqui que ela é mais penetrante, né? Do que qualquer espada de 2 gumes. Porque essa daqui, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Não existe espada que faça isso. Essas outras espadas aí, ela penetra nas juntas e medula. Aí penetra, porque ela corta os ossos do caboclo. Aí a junta e o tutano da perna do caboclo, do braço, sei lá. Aí penetrou, juntas e medula. Agora, essa daqui vai entre a alma e o espírito. Ou seja, te ensina. Isso aqui, ela conserta a tua alma. Abastece o espírito. E o espírito sustenta a alma. Salva a alma. Agora, juntas e medula, não adianta, irmão. Vai destruir. Agora, aqui não. No caso dela aqui, ela também conserta, como foi dito aqui, que você herdará a terra. Você é sarado. Você é curado pela Bíblia também. Então, conserta também juntas e medula. E também conserta a alma. O espírito fortalece e leva a alma para o céu. Aí, as duas coisas ela trabalha. Essa espada aqui, agora a outra, corta juntas e medula. Corta para matar, para destruir. Então não adianta você ensinar o seu filho coisas ruins. Pelo contrário, aconselhe a ele de não assistir jogo. É porque jogo é jogo. Tudo aquilo que você faz pensando em levar vantagem, está dizendo aqui da criança que é inocente. Mas quando você pensa em levar vantagem, vai entrando em ti isso aí. Essas crianças que vai naquele jogo, o jogo ele vai lutar para ganhar, ou é para perder? Sempre é para ganhar. Pode ser o que for, um jogozinho simples. Pode ser um jogozinho assim qualquer, né? Mas
mas ele vai lutar para ganhar, então ele vai acostumar sempre a ganhar. E ele nunca vai querer ficar em segundo lugar. Ele vai querer sempre estar por cima. E isso vai ser ruim para ele. Porque Jesus mesmo não quis ser mais do que ninguém. Né? Paulo, ele escreve, tem um versículo que eu sempre falo, que diz que nós devemos considerar os outros superior a nós mesmos. Então é preciso que entenda isso. Se você acostumar teu filho com o jogo, e eu estou dizendo para o filho também, mesmo que o pai mande você jogar, não jogue não, que quem está errado é teu pai, viu, menino? Então nós temos que ensinar as crianças no caminho que deve andar. Então é preciso entender. Ele vai acostumar sempre a ganhar, mesmo que não ganhe, mas ele vai lutar para isso. E quando for de vera, ou seja, de verdade, quando isso for uma luta, sei lá, em qualquer lugar, em qualquer situação, ele vai querer ganhar. Ele vai querer estar por cima. Se alguém vir e disser alguma palavra contra ele, ele vai querer revidar, ele vai querer estar por cima. E isso vai se dar mal, porque o diabo, ele vai tomar conta desse negócio aí e a pessoa nunca vai se dar bem, porque tem que ter humildade, simplicidade, porque senão não vence. Né? O diabo, ele te domina mesmo. Né? Então, é preciso isso aqui, que a gente entenda essa situação, que o Senhor Jesus nos ensina a ser simples. Se você for ver a vida do Senhor Jesus, ele tinha todo o poder, mas não usou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou e se tornou igual a um homem e foi à morte, né, por causa disso, nessa humildade dele, e uma morte de cruz, né, irmão? Mas também ele foi glorificado, que Deus deu o nome a ele acima de todos os nomes, que ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, e com a língua confessará que ele é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Então entenda que para você ser um cidadão do céu, você precisa disso aí também. Você precisa ser, se Jesus, para vencer o mundo, te resgatar da mão do Satanás, ele teve que passar por isso aí. Entenda que você tem que passar também. Hoje mesmo eu preguei uma mensagem sobre a morte. Uma mensagem na televisão. Sobre a morte. Que nós somos vendidos sobre o pecado. Todos os homens têm que passar pela morte. E eu preciso aceitar isso, começar a pensar nisso. Porque se eu não aceito, quanto menos eu aceito isso, mais morto eu fico. Sabia? Não, tu é doido, né? Tá falando besteira não? Não. Quem ama a sua vida, perdê-la. Quando eu coloco a minha vida, eu morro para Jesus, aí sim, eu morro para o mundo. E isso, ressuscitei com Jesus, é isso que eu quero dizer. Quando você faz isso, você ganha a vida. Então eu tenho que entender que a vida que é para mim viver não é essa. Não existe vida nessa terra. É só um momento. Aí quanto mais você valoriza esse momento aqui, mais você perde a eterna. Então compreenda. É claro que não é de qualquer maneira que eu vou desvalorizar essa vida. Não, estou dizendo no sentido de obedecer o Senhor Jesus. Eu preciso obedecer o Senhor Jesus. Com isso, parece que eu estou perdendo. Poxa, eu estou me humilhando por quê? Eu tenho Deus, rapaz. Eu deveria passar o sinal vermelho e não acontecer nada comigo, porque Deus, eu sirvo ao Senhor. Pelo contrário,
Até no verde tem vez que tu tem que parar, que senão tu é massacrado. Tu tem que deixar os outros passar e depois esperar abrir outra vez para poder tu passar. Porque tu é homem de Deus, tu é mulher de Deus. Então é preciso entender que nós temos que ter mais paciência de que os outros que não sabem o que estão fazendo. Eu preciso dar exemplo. Eu preciso ter um temperamento diferente. Eu preciso ser dominado pelo Espírito de Deus, pelo Consolador. Quem é que me consola? De eu esperar o sinal abrir mais vezes para mim passar, esperar a minha hora. Os outros podem passar na frente e dizer, levei vantagem. Eu estou falando não é em sinal mesmo não, estou falando em qualquer situação da vida. Parece que os outros estão levando vantagem em cima da gente, estão triturando você. Mas Deus está dizendo, eu estou contigo, tu estás comigo. Na hora da morte parece que perdeu tudo, pelo contrário, ganhou a vida. Já pessoas que são prepotentes, que não buscam isso aqui que eu estou falando, não buscam a palavra de Deus, não buscam o Consolador, que é o Espírito de Deus, não busca se adaptar à palavra do Senhor. Ele pode até levar uma vidaça, pensa, uma vida de tranquilidade, mas quando chega no final, acabou tudo. Para frente só tem condenação. Então, como eu falei de Jó, parecia ter se acabado tudo, mas pelo contrário, ele disse, não, suporto tudo aqui porque eu tenho uma vida pela frente, uma vida eterna, e eu não vou trocar ela porque o diabo está me massacrando. Então você tem que pensar nisso aí. É necessário que nós venhamos pensar nessa situação e verdadeiramente dar lugar ao Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Então nós vamos aqui já finalizando, mas eu quero ler ainda aqui o versículo 7 aqui dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, aqui o 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Já pensou? Os limpos de coração, mas limpo pela palavra, uma maneira correta de ser limpo. Não é limpo de qualquer jeito, é limpo pela palavra. Então, aí você vai ver aqui o 10. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É o que eu estava falando aqui. Perseguições. Você é justo por Deus, justificado por Deus, você está com Deus, você está fazendo a coisa certa, mas você é perseguido. Parece que leva desvantagem em tudo, porque vem a perseguição por causa da justiça. Você está sendo justo, os injustos querem te matar, querem te pisar, mas é o reino do céu, é dessas pessoas. 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É o que eu estava falando. Quem piamente quer seguir Jesus sofrerá perseguição. Versículo 12, para finalizar. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então entenda isso aí, aceite isso aí, não fique só querendo levar vantagem não.
ajude as pessoas. Procure levar essa palavra para essas pessoas, para que essas pessoas venham conhecer o Senhor Jesus. E segurando, dando certeza a essas pessoas de que o reino do céu não é aqui. E que mesmo que Jesus ele te cure, ele está te provando que existe uma vida após essa, que você precisa buscar essa vida. Então Jesus ele cura tanto aquele que não quer, como o que quer. Aquele que não quer no sentido, não quer salvação. Porque tem muita gente que ele quer ser curado para viver melhor na terra. Mas salvação mesmo, ele não está nem aí. Tem gente que Jesus prova para ele que ele é Deus. Mas ele não quer. Então, que não seja você. É que Deus abençoe. E nós vamos orar agora. Encerrando o nosso programa. Né? E que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus, né? Então é dessa forma que nós vamos conduzir as nossas vidas na presença do Senhor. Acredite nisso aí, fica com essa palavra, guarda no teu coração, porque ela é verdadeira, né? No nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela tua palavra. Meu Deus, sê conosco, ajuda-nos Senhor, pois nós precisamos do Senhor. Meu Deus, não sobrevivemos sem o Senhor, sem a Tua palavra, sem a orientação, sem o Teu poder, sem a Tua força, sem a Tua misericórdia. Deus do céu, meu Deus, abençoa os telespectadores, meu Senhor, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Meu Deus, que essa palavra possa limpar o seu coração, tirar toda a maldade, toda a malícia, tudo aquilo, meu Deus, que essa pessoa planeja, meu Pai do céu, contra outras pessoas. Meu Deus, que tudo isso que vem da parte do mal, da parte maligna, meu Deus, vai limpando essa pessoa através dessa palavra. Quebra essas forças malignas, meu Senhor, esses planos, esses projetos satânicos na vida dessas pessoas. Meu Deus, eu uso a autoridade do Teu nome a favor dessas pessoas. A autoridade o Senhor tem nos dado a todos aqueles que pregam a Tua palavra. Eu uso a favor dessa pessoa e eu uno a minha fé com a fé dela e eu quebro o jugo. Eu desfaço agora. No nome do Senhor Jesus, demônio, solta a vida dessa pessoa. Pega a tua malícia, o teu engano e sai da vida dessa pessoa agora. Leva tudo contigo. Leva tudo que é teu, sai da vida dela e não volta nunca mais. No nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.